Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, caros capitães de Abril e restantes convidados. Na vila de onde eu venho há uma feira anual com 445 anos de história. Em criança lembro-me que esperávamos ansiosos pelos primeiros caminhões que traziam os carrosséis e a partir daí as tacas e as bancas iam-se estendendo pelas ruas. Os cestos ficavam em frente ao castelo, os frutos secos na rua da escola, as roupas iam até à fábrica das peles e no centro de tudo o Largo da Feira, que sempre conheci com o mesmo nome, Largo General Humberto Delgado. Naquele largo corri entre crianças desassombradas que nunca tiveram de fugir ou aprender a medir as palavras. Com o tempo percebi que no Alentejo basta olhar para trás do ombro para ver as marcas da miséria e da violência que não estão assim tão distantes. Na casa onde cresci vivia um homem que não era alentejano, mas cujas histórias de pobreza, de trabalho e de resistência ouvi como testemunhos de outra vida. O 25 de Abril foi o dia mais feliz da sua vida. E agora que penso nisso, o dia mais feliz para toda a gente que entrava em nossa casa em Alvito. Hoje, dia 25 de Abril, celebramos os 51 anos da Revolução, porque a democracia tem de saber o dia em que nasceu. Que o Governo entenda que esta celebração pode ser adiada é só a triste confirmação que nem o dia mais feliz consegue iluminar todo o futuro de um povo. Durante meio século, a Revolução de Abril estancou a peste do racismo e do autoritarismo e por isso, capitães de Abril, e a todos os que lutaram, eu quero dizer obrigada. Cumpriram a vossa missão. Agora é a nossa vez. Este é o tempo que nos calhou viver. Depois de quebrar promessas e devastar o legado de gerações, o capitalismo saiu da crise mostrando o que vale, rindo-se das desigualdades e dividindo os povos. Essa política gerou os seus políticos, Donald Trump, Javier Milei, Giorgia Meloni, Viktor Orbán. Eles levantam a motosserra para dizer quem está primeiro e quem fica para trás. Decidem as palavras que se gritam e as que são apagadas e escolhem que mortes são legítimas. Os novos devotos dessa política são os seus maiores fanáticos, a começar pelos donos das máquinas de consenso que dominam as redes de comunicação social, os algoritmos que pervertem interações, que manipulam comportamentos, que viciam a informação. Uma oligarquia planetária que impõe uma concentração de riqueza nunca vista pela humanidade, enquanto faz submergir no desespero áreas cada vez mais vastas da Terra. Os descartáveis contam-se aos milhões. Há um ano foi aqui denunciado o genocídio iniciado por Israel na Palestina. Desde esse dia, o Estado de Israel matou mais de 17 mil pessoas na faixa de Gaza, em grande parte crianças. A indiferença da Europa perante o crime a que assiste em direto prova que a política dos novos fascismos faz caminho. Quando olhamos para gente como nós e não nos reconhecemos, não foram eles que perderam a humanidade, fomos nós. E é por isso que Gaza é a fronteira da humanidade. Os descartados estão sob os escombros de Gaza e de Odessa, em campos de concentração para migrantes nas fronteiras da Europa, na pobreza extrema de África, nos guetos sociais. E quando nos falam das maravilhas da inovação industrial, proporcionada pela corrida aos armamentos, e nas vantagens de poupar em cuidados de saúde e na transição climática para investirmos mais em mísseis, começamos a perceber que qualquer um de nós ou dos nossos filhos pode tornar-se descartável. Senhor Primeiro-Ministro, de que serve adiar as comemorações do 25 de Abril se as palavras de Francisco são tão cinicamente ignoradas? As últimas que disse, denunciando o delírio da guerra, e especialmente as pronunciadas em Lisboa. Todos, todos, todos. Incluindo os sobreviventes na Palestina, as pessoas ciganas, as mulheres, os migrantes.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o 25 de Abril cumpriu-se com o fim da censura e com as eleições livres, as primeiras em que as mulheres votaram em igualdade. Mas a força da derrota da ditadura perdurou porque foi inscrita num texto que até hoje é rejeitado pelos herdeiros de Salazar, a Constituição. Ela não foi só uma carta de liberdades, e foi. Ela traduziu uma ideia de país que se realizava já pelas mãos do povo. O 25 de Abril de 74, a libertação, e o 25 de Abril de 75, as eleições, são a democracia, são o voto livre, mas são também uma ideia de país. Um povo que jurou nunca mais ter que medir as palavras que não sabia sequer escrever e que decidiu que a escola, a saúde e a casa eram para todos, todos, todos. E o 25 de Abril também é uma ideia de mundo, também é como olhamos o mundo a partir de Portugal. Vamos comemorar este ano os 50 anos das independências africanas. Há 50 anos as feridas da guerra colonial estavam bem abertas, depois da barbárie e do racismo feito extermínio e do regresso traumatizado de milhares de portugueses. E foi nesse momento difícil que Portugal soube constituir-se como país da paz, que não ameaça ninguém, nem é ameaçado por ninguém, de respeito pelos povos à autodeterminação e de desejo de cooperação sem blocos militares. Hoje é esse 25 de Abril que fala contigo, com confiança e sem rancor, a ti que cresceste em liberdade e não vês que mais tem para te dar a democracia. Esse 25 de Abril ainda está aqui, perante o sequestro do mundo pelos novos militarismos, pelos impérios assanhados em guerras comerciais, pela disputa das áreas de influência, declaramos herdeiros dessa vontade de Portugal no mundo, desse testemunho atual. E é esse Abril que te fala a ti que pediram que aguentasses a troika, a pandemia e a inflação e agora tens 30 ou 40 anos e contas trocos para pagar a casa. É esse Abril que te fala a ti que não poupaste uma hora de descanso para que os teus filhos pudessem estudar e tudo o que ficou é o orgulho de teres conseguido, muito mérito, mas muito pouco dinheiro. É esse 25 de Abril que te fala a ti que fizeste tudo certo para no fim sair tudo errado e a ti que só conheceste a sorte de um jogo viciado. A imaginação de um Portugal justo e solidário, esse 25 de Abril, ainda está aqui. Eu admiro os jovens que hoje olham apreensivamente as ameaças do novo fascismo. Ao contrário de mim, que quando tinha a tua idade e aprendi a ser gente no Largo General Humberto Delgado, tu hoje sabes perfeitamente que a democracia não está vacinada contra o mal do nosso tempo. Vês o discurso de ódio a entrar pelos pátios das escolas, pela rua, pelo telemóvel e, apesar dessa ameaça e dessa apreensão, trazes a liberdade na mão. Este é o tempo que nos calhou viver e, para o enfrentar, temos connosco o segredo que Celeste Queiro um dia contou a Portugal. Num cravo cabe outro mundo. Viva a Revolução, viva o 25 de Abril.